Olá, meus amigos e meus irmãos do canal O Retorno da Glória. Graça e paz a todos vocês, da parte do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E também que a presença da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, habite no coração de cada um de vocês. Amém? Meus queridos, como é maravilhoso saber que em meio a 8 bilhões de pessoas, Deus nos tem chamado a sairmos das trevas para virmos para a sua maravilhosa luz. E também, como é bom saber que Ele nos tem concedido compreender e pregar as verdades presentes para esses últimos dias, de maneira que podemos ser aqueles que pregarão o Evangelho do Reino, o Evangelho eterno, nesses últimos dias, a toda língua, tribo, povo e nação, para que venha o fim. Contudo, a quem muito foi dado, a palavra de Deus diz que muito será exigido. E, irmãos, a palavra de Deus nos diz que Daniel não apenas era um homem muito amado pelo céu, mas a palavra de Deus nos diz que em Daniel havia um espírito excelente e que ele se destacava entre todos por causa da sua inteligência e porque Deus lhe dava discernimento com relação às coisas espirituais. Mas, mesmo sendo tão exaltado na Sagrada Escritura por conta da sua sabedoria e inteligência, a Daniel foi dito pelo próprio Deus que as partes das visões que o Senhor lhe entregou, as quais ele não compreendeu, essas não lhe seriam reveladas. Mas, com relação a vocês e com relação a mim, o Senhor nos chama a entendermos aquilo que Daniel não pôde entender. Portanto, se a Daniel, que muito conhecia, muito lhe foi exigido, quanto mais será exigido de nós, que chegamos a ter uma compreensão mais clara dos mistérios de Deus do que o próprio profeta Daniel? Então, diante dessa solene realidade, eu convido os irmãos a juntos lermos as palavras de Jesus que estão lá em Mateus, no capítulo 7, e está escrito: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Meus queridos, Cristo está convidando o seu povo, que professa ser o remanescente da profecia bíblica, a entrar pelo caminho estreito, onde cada passo que nós damos significa negar o próprio eu. E Ele nos convida a entrarmos pela porta estreita e a seguirmos pelo caminho estreito, porque o caminho o qual Ele aponta para os remanescentes é um caminho antagônico, contrário ao caminho que a nossa natureza decaída quer seguir. Portanto, o caminho do remanescente é um caminho de negação, porque enquanto a sua natureza carnal luta contra a sua natureza espiritual, constantemente o remanescente, através das suas ações, está como Paulo, dizendo que esmurra o seu corpo e o reduz à servidão. Ou seja, o verdadeiro remanescente luta constantemente contra a sua própria vontade e pelo poder de Deus. Em vez de servir a carne, o remanescente faz com que a natureza carnal seja serva, seja escrava da natureza espiritual, a qual o apóstolo Pedro chama de natureza divina. Meus amigos, Cristo está hoje chamando o seu povo a compreender profundamente a verdade para este tempo. E a todo aquele que aceita essa verdade, Ele ordena que essa pessoa permaneça firme sobre a plataforma da verdade presente. Bom, ao nos aproximarmos cada dia mais e mais daquele tempo em que os principados e também as potestades e as forças espirituais do mal vão ser de uma maneira mais plenamente introduzidos no conflito contra a verdade, ao nos aproximarmos mais e mais do tempo no qual o poder enganador de Satanás será tão grande que, se possível fosse, enganaria os próprios eleitos, precisamos, nesse estreito caminho, nos decidirmos a andar segundo a reforma alimentar que o Senhor nos concedeu, porque precisamos de um discernimento tão aguçado e de uma iluminação divina tão resplandecente para não sermos enganados. Porque quando a palavra de Deus fala a respeito dos eleitos ou escolhidos que não poderão ser desviados pelos enganos de Satanás nos últimos dias, ali a palavra de Deus não está dizendo que aqueles que estão dentro da igreja remanescente são os escolhidos. Porque os verdadeiros escolhidos não são os que têm nome de remanescentes,
mas aqueles que verdadeiramente guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, estudam, vivem e pregam o espírito de profecia. Portanto, meus queridos, se ao ler aquele versículo que se encontra no livro de Mateus, nós temos identificados os escolhidos como sendo todos aqueles que fazem parte da igreja remanescente, então, Satanás já está nos enganando. Porque os escolhidos não são os que professam ser remanescentes, mas os escolhidos são aqueles que no final receberão o selo da aprovação de Deus, porque após o nome dessas pessoas passarem no juízo investigativo, não apenas o nome delas se encontrará no livro da vida, mas ao se abrirem os registros das nossas obras, ali estará patente diante de todo o universo que tais pessoas são, diante de Deus, irrepreensíveis, porque não apenas pregam que a lei permanece vigente, mas, pelo poder do Espírito Santo, guardam a lei de Deus e em sua boca não há mentira, porque aquilo que elas pregam, elas também vivem. Amigos, quando nós ouvimos palavras que falam sobre a necessidade de negarmos o próprio eu e de vivermos uma vida irrepreensível diante de Deus, quase que instintivamente ficamos desanimados, porque olhamos para a nossa vida, olhamos para as nossas falhas de caráter, olhamos para as nossas fraquezas e para as inumeráveis vezes que caímos em tentação, e por conta disso, nos parece ser impossível obter a aprovação divina. Nos parece ser impossível sermos irrepreensíveis diante de Deus. Mas a verdade é que todos os tesouros do céu se acham à nossa disposição. E se nós quiséssemos, todos seríamos cheios do fruto do Espírito Santo. E como está escrito, para aqueles que possuem o fruto do Espírito, não há lei que os condene. Amigos, certa vez Ellen White ela teve uma visão e ela viu como que existindo prateleiras no céu, cheias de vários presentes para os seres humanos, os quais não eram entregues, porque nós não sabíamos pedir. Bom, a regra é clara. Pedi e dar-se-vos-á. Irmãos, a graça e a força para entrarmos pela porta estreita e para andarmos no estreito caminho da renúncia do próprio eu não está em nós mesmos, mas essa graça e essa força sem medida se encontra nas mãos do nosso Deus e Ele deseja presentear-nos a cada um de nós com o dom do Espírito Santo para que então possamos ser mais do que vencedores sobre a carne, o diabo e o mundo. Hoje, meus queridos, o Senhor nos convida a sermos semelhantes a Enoque, o qual andou com Deus e revelou o seu caráter ao mundo antediluviano. Hoje, nós precisamos, pela graça de Deus, atingir uma norma mais elevada do que a que temos atingido. Precisamos urgentemente fazer uma entrega como os discípulos fizeram e lutar contra o nosso eu, assim como os discípulos lutaram aqueles 10 dias no cenáculo, para que possamos receber a plenitude do Espírito Santo, assim como eles receberam, porque para entrar na porta estreita e permanecer no caminho estreito até o fim, precisamos de um batismo mais pleno do Espírito Santo. Bom, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós lhe damos porque nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, mais do que nunca precisamos entrar pela porta estreita e permanecer no estreito caminho que conduz à vida eterna. Portanto, Pai, conceda-nos o Teu Santo Espírito para que tenhamos poder para resistir o eu, o diabo e o mundo. E isso nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, se esse vídeo falou ao seu coração, então não esqueça de deixar o seu like e também de fazer o seu comentário para que o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas, ok? Fiquem então todos sob a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.